João capítulo 15. João capítulo 15. Hoje vamos ver o último eco-eime de Jesus, o último eu sou. Eu sou a videira verdadeira. Jesus faz esta afirmação. É assim que abre o nosso capítulo. Jesus já começa falando, eu sou a videira verdadeira. Vamos lembrar que ele disse, levantai-vos, vamos daqui. E tinha pelo menos 4 linhas de pensamento acerca do que teria acontecido. A terceira delas, que a gente preferiu, assim como o pastor falando também, é que na verdade João ele não trata em ordem cronológica essa passagem. Realmente, João não trata em ordem cronológica no começo nem aqui agora. Então, eles se levantaram e foram, mas esse discurso pode muito bem ter sido feito antes deles levantarem e irem, que não está em ordem cronológica. E existem pelo menos 4 linhas de pensamentos também em relação a onde Jesus deu essa declaração. A primeira é a mais aceita, mais conhecida pelo menos, o pessoal sempre tem no seu imaginário, quando fala essa passagem, Jesus vê uma figueira e fala, eu sou a figueira verdadeira. Todo mundo pensa que Jesus está andando numa estrada, e aí no meio dessa estrada ele vê uma figueira, e ele fala, eu sou a figueira verdadeira. Então esse é o primeiro aspecto. Uns podem pensar, aí tem outro, tem mais 3 ainda, mais 3 possibilidades, não é só essa. Ele andou no meio do caminho, viu a figueira e é nóis, acabou. Existe. Tem uma segunda que diz que Jesus estava ainda no cenáculo, ainda estava lá dentro, e ele olhou pela janela e viu a figueira pela janela. E aí ele vai à ponta da figueira e fala, olha, eu sou a figueira verdadeira. Uma terceira linha de pensamento diz que Jesus, ele vê o desenho de uma figueira, porque Israel tem essa figuração que Israel é a figueira, Eu esqueci de trazer os versículos, aliás, porque eu anotei só o versículo trazer. A gente vê em Isaías, em Jeremias, em Salmos, a gente vê em Jeremias, no Antigo Testamento inteiro, a gente vê que Israel é a figueira, mas é a figueira que não dá fruto, é uma figueira ruim, uma figueira má. E Jesus, com esse contexto, ele fala, eu sou a figueira. Então acredita-se também que ele olhou e viu o desenho da figueira, que é a representação de Israel. Eles se entendiam como nós somos a figueira de Deus. E aí ele aproveitou dessa lição. E tem uma quarta linha de pensamento ainda, que se refere à ceia. Aproveitando o momento da ceia, que na ceia toma vinho e o vinho é feito da uva. Então, Jesus aproveitou o momento para falar da figueira. Fala, a gente vai ver no fruto da uva aqui, da videira. Eu sou a videira verdadeira. Então, essas são 4 possibilidades interessantes. Nenhuma delas vai alterar a nossa fé. Tanto faz, sendo sincero, não faz no sentido de desprezível, se não tinha nem apresentar para vocês. Mas só para a gente poder pensar. Pode ter de várias maneiras que Jesus falou isso, mas o principal aqui é o fato que Jesus fala que ele é a videira e que Deus é o agricultor. Então meu pai é agricultor, Deus é o agricultor. E o que um bom agricultor quer? Graças a Deus. O que um bom agricultor quer? Produção. Ele quer que a vinha produza fruto, ele quer uva, ele é a videira, ele quer produz fruto. Então ele vai fazer de todos os meios necessários para que isso aconteça, para que dê fruto, certo? Então, a videira também, ela quer gerar os frutos. Ela nasceu para isso, Deus criou os animais, as plantas, com um propósito. Então, eles querem dar esse fruto. E ele fala agora de nós. Ele falou dele, falou de Deus, versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. E aí é um texto parece pelo menos difícil, para aqueles que defendem a perseverança dos santos, que a salvação não se perde, Porque fala, a gente já fala claramente que o ramo que não dá fruto ele é cortado, ele é lançado fora. E tem várias interpretações. Esse texto, ele diz, primeiro, ele pode estar falando sobre aqueles que não são salvos, certo? Aqueles que nunca foram salvos. E o argumento é muito bom, está lá em Gálatas capítulo 5. A gente já viu, as características do fruto do Espírito. Então, o salvo, ele dá fruto. É impossível o salvo não dar fruto. Você não é salvo porque dá fruto, mas se você é salvo, você vai dar fruto. Então, se ele não dá fruto, ele nunca foi salvo. Ele aparenta estar ligado à videira, mas não está ligado à videira, então ele é cortado, certo? E tem uma segunda teoria muito boa também, que é o seguinte: esperava-se sempre
os frutos antes das folhas. Então toda vez que você via folha, tinha fruto. Porque primeiro vem os frutos, depois as folhas. E aí Jesus vê essa videira, né? Isso é uma alegoria, né? Vê essa videira cheia de folhas, olha que videira bonita, estourando, vamos pegar uva para dormir, vamos fazer uma ceia aqui só com essas duas videiras. Quando chega lá não tem nada, não tem nada, certo? Então qual que é a alegoria aqui? As folhas é o que você aparenta ser muito caridoso, muito piedoso, uma pessoa que estuda a Bíblia, uma pessoa que tem a sua leitura diária, você prega bem, você toca, canta, faz de tudo, você contribui, você faz tudo que tange a vontade de Deus, né? Ou você aparenta, porém você não é isso. Porém você é fumaça, você é outra pessoa, não está fora da igreja, você é outra pessoa quando ninguém está vendo, né? Igual, por exemplo, eu e o João, a gente tem duas vidas, né? A gente fica em São Luís do Sul. A gente não pode ser uma coisa em São Luís, mas é cristão, a gente está aqui na igreja e tal. Aí lá na Sul não, lá é outra vida agora, é outro CPF, tem 2 CPF. Tem muito crente com 2 CPF, né? Que aparenta ser bonita, a folhagem bonita, mas não tem fruto. Isso simboliza quem? Os fariseus. Então, tem esse pensamento que se referia aos fariseus em específico, principalmente os fariseus. E também, isso aqui pode ser em conjunto, tá? Não precisa ser só uma ou a outra. Pode ser um e, não precisa ser um ou. Judas, Jesus se referia diretamente a Judas também. Porque Judas tinha acabado de sair, né? Vai, eu tenho que fazer depressa. Judas foi trair Jesus. E ele não dava fruto, então cortado. Tchau. Então cortado, tchau. É interessante o seguinte, a Bíblia traz várias analogias, né, da união de Jesus com os seus seguidores. A primeira analogia que a Bíblia traz é que é o fundamento e a construção. A gente tem aqui o João Felipe, que está fazendo engenharia civil também em breve engenheiro, 70% engenheiro. E aí, passou da metade do negócio. Não tem como ter uma construção sem fundação. Você não precisa nem ser engenheiro civil para saber disso. A gente sabe muito bem exatamente o porquê. Mas então tem que ter. Então sem um não tem outro. Jesus também é o cabeça e nós somos o corpo. Existe corpo sem cabeça? Não existe corpo sem cabeça. Não tem como. Jesus também fala que ele é o marido e nós somos a esposa. Existe marido sem esposa? Não existe. Vai ser só um homem solteiro ou mulher solteira. Se você não tiver uma esposa, você não é marido. Certo? Se você não tiver um marido, você não é esposa. Ponto. E ele também fala que ele é a videira. Ele é a videira verdadeira, certo? E nós somos os ramos da videira. E Deus é agricultor. E o que Deus faz além de cortar? Versículo 3: vós que já estáis limpos pela palavra. Todo ramo ele corta, e todo que dá fruta ele limpa, produzindo mais fruto. Vós que já estáis limpos pela palavra que o Senhor falado, permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecer em mim. Então, Jesus aqui ele classifica 3 tipos de crente. 3 tipos de crente. Pessoas que dizem crente e cristão é diferente. 3 tipos. O primeiro é não dar fruto. Então, se ele não dá fruto, me desculpa. Então, você não acredita em Deus. Deus é uma energia da natureza, é um negócio. Não, Deus existe. Eu vi uma porrada de post contra Israel aqui em casa do Silvio Santos falando de Deus, uma porrada mesmo. O Silvio Santos cria em Deus, gente. Sem surpresa para ninguém, ele era judeu, tá? Eu vi um comentário coerente, o cara comentou assim: como judeu, será que ele aceitou Jesus como Messias? A preocupação do cara era a mesma minha, tá? Beleza. Crer em Deus, ok, mas você tem que crer em Jesus, esse cara aqui que está falando isso, que ele é a videira. Será que o Silvio Santos, ele era um ramo quando ele estava a videira ou só cria em Deus? Mas aceitou o seu filho, entende? Então, é muito bonito, um beijinho, só que não, gente. Deus é Deus, Deus é Senhor. Então, tem muito crente que não é cristão, infelizmente. Aí tem um segundo tipo, que é aquele que é indisciplinado. Isso é, ele dá fruto, mas ele é indisciplinado. Mas ele dá fruto de qualquer jeito. Ele leva as coisas de qualquer maneira, sendo o seu jeito. Então, esse precisa ser podado. Que a gente tem o que não dá fruto, que dá fruto do jeito errado, e o que dá muito fruto, que é o ideal, que é a meta. O que não dá fruto é cortado. O que dá fruto de qualquer jeito é disciplinado, porque está dando fruto, tá bom, mas para que dê mais fruto ainda. Disciplina dói,
ser podado dói. Todo mundo que já apanhou do pai e da mãe, não é possível que vocês não estão comportados assim, você tem que dar uma peia aí, seja de chinelo. Eu tive que tirar aqui para não socorro ali na sala das crianças. Tá? Sem problema. De boa, de boa. Então dói, disciplina dói, é para doer mesmo. Mas é melhor sofrer a dor da disciplina que a dor da decepção, que a dor da derrota, do que a dor do pecado. É muito melhor você ser disciplinado, né? Então nós, quando cristãos, temos que ser submissos. A gente falou sobre submissão na semana passada. Temos que ser submissos à vontade de Deus. E submissão requer aceitar a disciplina que Ele posa sobre nós. Aí o versículo de Hebreus: se nós aceitamos a disciplina dos nossos pais, quanto mais a disciplina do nosso agricultor, né? Nosso Pai Celestial. Vamos aceitar, porque ela tem um propósito. O pai disciplina o que ama. Nenhum de nós aqui é pai ainda. Mas você disciplina o seu filho. Nós vamos disciplinar nossos filhos. Fomos disciplinados porque nossos pais nos amam. Quando a gente fizer isso, é porque a gente ama nossos filhos também. Não tem um pai que quer bater no filho, só sou muito mal, né? Porque quero não, ele sei que existe. Eu estou generalizando, não existe. O pai, ele quer o melhor. A mãe também bate porque precisa. Então ele tem imperativo lá, tá de brincadeira, tem que bater, chegar a peito, porque senão lá na frente a vida vai bater nele. E ó, vai ser muito pior, mas é muito pior mesmo. Está disciplina necessário. Então temos muitos cristãos da igreja que infelizmente não são disciplinados, que levam as coisas de qualquer jeito. E precisa de disciplina. E o pior de tudo não é isso. O pior é que quando você vai falar, a pessoa mecanismo de defesa. A pessoa se abre. A primeira reação de toda pessoa é se defender automaticamente. É arrumar um desculpa se defender, ao invés de considerar a disciplina que está sendo ali aplicada. Então, será que tem coerência essa disciplina? Ou será que a pessoa está viajando? Né? Porque a gente é disciplinado por Deus, né? Deus usa pessoas para fazer isso. Mas cuidado, pode ser que o cara não é agricultor, né? O cara não foi o agricultor que mandou ele. Ele não é um trabalhador da videira, ele está ouvindo a opinião dele. Cuidado. Então, analisar todas as coisas e retendo o que é bom. E analisar se a profecia vem de Deus. Então, discernimento do Espírito, então, discernimento. Certo? E ser disciplinado é bênção, porque você dói agora, mas vai dar muito mais frutos depois. Quantas vezes eu fui disciplinado? Estou proporcionando, por exemplo. O lado direito, só não chegava a palavra, eu questionava, só ouvia. E às vezes eu ficava comigo assim: rapaz, está certo isso? E aí, com o tempo, eu ia, porque a maioria das vezes que ele falava, eu entendia, realmente, não, beleza, eu fui coerente. Aí tinha vezes que eu, sei não, pastor e tal, aí ele falava, tá, beleza. E eu não jogava fora. Se eu vejo que não consegue, eu jogava fora. Eu analisava, guardava e via que realmente tinha motivo. Eu entendi o porquê ele falava aquilo. Na prática, falava a verdade. Tá certo, sabedoria. Temos que estar submissos às nossas autoridades, nossas lideranças e sermos disciplinados para o futuro. Deus usa até uma jumenta. Ele não vai usar você, ele quer usar você, não todos nós. Mas para isso tem que ser disciplinado, para que você possa dar frutos, e muito fruto. Deus não quer só que você dê fruto, você dê muito fruto, terceiro tipo. E aí ele continua. Eu tenho que permanecer na videira, para que você possa dar fruto. Tem que permanecer. Então é uma permanência. E essa permanência é assegurada pelo nosso próprio Pai. Ele assegura que a gente está lá. Se você é salvo, você dá fruto, você não vai ser cortado, você vai permanecer na videira sempre. Ok? Então você vai estar sempre na videira, dando frutos. Versículo 5. Eu sou a videira e vocês os ramos. Quem permanece em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Casa sem fundação, corpo sem cabeça, marido sem mulher, esposa sem marido, não dá. Não dá. É a mesma coisa do ramo sem a videira. Então, aí a gente entende que nossos frutos, eles são méritos de Jesus. Se não fosse por Jesus, nós não daríamos frutos. Ninguém chega numa videira ou uma árvore qualquer e fala: nossa, esse galho aqui tá massa demais. Não, eu quero esse galho para ver, esse galho aqui é bacana. Não, você fala: olha, o pé de manga está dando muita manga, o pé de uva está dando muita uva. A glória é do pé, não é dos galhos. A glória não é dos ramos, não é nossa, é da videira, é de Jesus. Ele é a videira. Algo muito interessante que eu estava refletindo esses dias, está esperando a oportunidade de falar de vocês, é justamente acerca dos dons espirituais. Imagina o seguinte: vamos apostar uma corrida? Vai eu contra a Bera. Bora. Quem ganha? Eu contra a Bera. Corrida, 1 quilômetro, Bera. Eu ganho? Mas por que eu ganho de você? Por que eu ganho de você? Ah, suas pernas são maiores, né? Você tem mas esquece da sua perna, suas pernas são maiores. Então, eu tenho um benefício genético que não é glória minha, que não
foi algo que eu lutei. Eu treino, eu jogo vôlei, jogo futebol, beleza, isso aí sim, isso aí é a minha parte. Mas eu nasci assim, eu tenho isso aqui, pronto, meu corpo é esse, acabou. Muitas vezes a gente se gloria de algo que a gente ganhou, né? E aí, tipo assim, qual que é o meu mérito em ganhar a Bia numa corrida? Que mérito eu tenho? Só porque ela é um pouco mais baixa, eu nasci desse tamanho aqui, não lá nessas pernas aqui, se eu tivesse sedentário, com certeza ganhar da Bea. Ixi, a Bea ganhava de mim, eu sou falando isso aqui. Mas eu fui ruim, o pessoal de mim. Então, por que eu me glorio dos meus dons se foi Deus que me deu o dom? Ah, olha como eu canto bem. Beleza, glória que Deus te deu, meu parceiro. Porque Deus te deu. Engraçado que quando a gente vê alguma injustiça, não é bem injustiça, né? Nesse aspecto, a gente fala na hora. Né? A gente fala, mas essa corrida aí tá batida, não tem nem graça, não. Mano. E aí você fala o quê? Covarde, vai passar coisa com essa menina aí, não tem nem como. Vai com o Republicão, com o João, com o Alessio, entendeu? Vai com o Romano do seu nível. Pois é, mas você pega o seu dom que Deus te deu e fica comparando com os outros para se sentir melhor. Para se sentir melhor, simplesmente. Você não tem o que se gloriar. O dom foi Deus que deu. Se eu prego bem, porque Deus me deu esse dom. Eu trabalhei para aperfeiçoar ele mais ainda. Trabalhei. Mas foi Deus que deu esse dom. Se eu dou uma boa aula de obediência, eu canto, se eu louvo. Tudo que eu faço maestria. É porque Deus te capacitou. Então a glória não é sua, não. A glória é dele, da videira. É todinha dele, do agricultor. Ok? Então a glória não é nossa, a gente é muito tentado se gloriar. E aí a gente tem lá o contraste, é que eles não permanecem no ramo, né? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo que secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Então, quando o ramo é cortado, ele não vai ficar lá na natureza para apodrecer. O pessoal vai lá, recolhe e joga fogo. Isso aqui sim é uma prefiguração do inferno, uma ilustração do inferno, claro. Né? De forma clara, não precisa nem argumentar um pouquinho. Versículo 7. Se permaneceres em mim, notem que Jesus mais uma vez fala: se permaneceres em mim. Aqui a gente vê muitas coisas se repetem. Ele fala que na videira várias vezes, ele fala permanecer nele, ele fala fruto, aparece várias vezes. Amor aparece 2 vezes nesse capítulo, apareceu uma vez no versículo 13. No capítulo 13 também, a gente viu lições passadas. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. E para entender melhor isso aqui, a gente tem que voltar lá, no versículo 2. Vocês que estáis limpos pela palavra. A palavra, para a palavra que aparece aqui, é a palavra logos, né? É o logos que João fala, ele abre, fala no começo, ele é o logos. Então, a gente é limpo pelo logos. Jesus nos limpa, né? Ele próprio, a limpeza de Cristo, não é uma palavra literalmente falada. O próprio Cristo nos limpa, o seu sacrifício na cruz. A palavra grega para essa palavra aqui, eu me esqueci qual é, perdão, mas ela não é logos, viu? Ela é diferente. Ela tem um sentido de realmente discurso, aquilo que é dito, que é falado. Então aqui ele fala: então as minhas palavras, agora sim, vocês são limpos, eu limpo vocês, e com isso as minhas palavras permanecem em vocês. Um aspecto interessante também, a diferença entre cortar e podar, está no próprio grego. Eu achei isso muito legal, né? Eu estava até, aquela que eu pedi dicas de como dar o GPD, mandei um podcast de 16 minutos para ela, dando dicas de como dar o GPD. Aí uma das coisas que eu falei para ela é o seguinte: olha, o grego é o seguinte, você vai ver algum comentarista bíblico que às vezes traz o grego, ou então você próprio, quando você lê o texto, você estou curioso, como é que essa palavra que é no grego? E muitas vezes você vai ver ela no original e não tem nada a agregar, nem começa a falar. Às vezes eu traduzo palavras como, sei lá, 5 e 6, que, sei lá, por exemplo, palavra significa palavra, beleza, e aí? Vou falar o quê? Agora tem um contraste, é interessante contar que tem uma diferença de um para outro, tem um motivo para isso. Então é interessante. E tem uma diferença no grego para cortar e para podar, e é muito interessante. A palavra para cortar é eira, e a para podar é carraeira. Então ela tem, a palavra para podar tem na sua raiz cortar. Só que é diferente. Podar não é cortar, mas é como se fosse cortar. Então você vai ser podado. Parece que está sendo cortado, mas não é. Mas você não está sendo cortado. Então, muito interessante. Continuando, versículo 8. Nisso é glorificado pelo meu Pai, da glória toda dele, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E aqui Jesus aponta mais uma característica dos seus discípulos. A gente já viu uma característica qualquer 2 semanas atrás, João 13.
No 14 também, semana passada também, ué. Tá na música que fala, a música da Luísa Rosa, do Lúcio, fala. Nisso conhecereis seus meus discípulos. Se amor, gente, amor. Esse é o que busca, o que guarda os mandamentos, esse me ama. E se vocês amarem os outros, são meus discípulos. Em ver outra característica. Aquele, em que deis muito fruto, e assim tornareis meus discípulos. Então, o discípulo ama, o discípulo guarda os mandamentos do Pai. E a gente mais uma vez aqui que o discípulo de Jesus dá fruto. 3 características em poucos capítulos, um em cada. Dá fruto. Então, se você é discípulo de Jesus, você tem que dar fruto. O que é? Agora a pergunta. Beleza. O que é esse fruto? Então, esse fruto ele tem a ver com boas obras, eu estar pregando a fruta em casa na Bíblia. O que é fruto? E como assim limpar? Alguns teólogos trazem teorias interessantes sobre o que é limpar. O Westcott é muito bom e ele traz a ideia de que esse limpar que Jesus falou são Pentecostes. Ele se consumou no Pentecostes e que os discípulos, e que através de Jesus, Deus está fazendo a limpeza nos discípulos, chegando até nos dias de hoje, chegando em nós. E tem outra linha de pensamento interessante também, esqueci o nome agora essa com H, tá? Do teólogo que trouxe, que eu concordo mais com ele, que isso aqui é o processo de santificação, que é você se limpar e estar constantemente se limpando. Ele tem 2 aspectos: você tem que se limpar, podar, mas estar constantemente se limpando. Então você também se poda, entende? E Deus já está sempre te podando, cara. Por mais que as primeiras podem doer mais, né? Aí do nada, às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente. Aquela música é muito boa. E aí vem, vou tomar lá uma poda maior ainda, de novo. Está precisando de novo, uma poda cabulosa, de novo. E tem um outro teólogo também, foi o MacGregor, eu acho. Não lembro. Ele fala o seguinte: pecado, está limpo do pecado. Ponto. Está limpo do pecado. Então, a limpeza é isso. As palavras de Jesus nos limpam do pecado. A palavra nos limpa. A palavra é muito importante. A palavra não é à toa. O Logos. Ele é o Logos. Então, o que? Beleza. Então, isso é limpar. Mas e o fruto? O que é esse fruto? A gente vê lá em Gálatas que esse fruto tem várias características, né? Então aqui lá manifesta o fruto, mas os frutos aqui é no plural, não é o fruto do sal, no singular. Os frutos é no sentido de salvação, porque esse fruto é eterno. Lá em Mateus, capítulo 6, ao falar das riquezas, Jesus fala que a gente não deve guardar tesouros aqui na terra, que a gente deve guardar tesouros no céu, porque lá a traça e a ferrugem não consomem. Eu posso levar minha Bíblia para o céu? Posso levar meu carro para o céu, minha casa? Eu posso levar todos os meus bens para o céu? Não, de modo nenhum. Mas eu posso levar a alma do meu amigo para o céu. Eu posso levar entre aspas, entendeu? Então isso é o verdadeiro tesouro, que é incorruptível e que vai permanecer para sempre. Esse é o fruto eterno, porque tudo que a gente faz aqui um dia vai acabar. Mais uma vez, Silvio Santos está em alta, hoje o Silvio Santos, de ontem, estourou, ele falando: somos administradores, sou dono de nada, eu administro, um dia outra pessoa vai administrar aqui no meu lugar. E depois outro poxa falando de Deus também, ele fala: não, Deus me deu isso aqui, e eu acredito sim, eu só acordo todos os dias porque existe um Deus, e Deus me sustenta. E sim, exatamente. Mas tudo isso vai acabar. Ele entendia isso, é verdade, tudo isso vai acabar. Menos as almas salvas. Nós todos vamos nos encontrar no céu. Essa é uma bênção. Quando você pensa muito sobre o céu, dá pressa, dá vontade de ir logo. Não pode não, gente. Esse desejo de querer perder a vida, Mas o desejo de morar no céu pode, óbvio. Então a gente quer estar lá, porque vai ser muito melhor, gente. Vai ser uma festa tremenda, vai ser ótimo. E aí a gente se apega a coisas terrenas aqui e esquece o que realmente importa. Colossenses 3:2, amo esse versículo, pensar nas coisas lá do alto. Então o fruto eterno são as pessoas que você traz para próximo de Deus ao longo do caminho. E nisso quem é glorificado? Deus é glorificado, Que desde o fruto, assim como os tornares meus discípulos, como o Pai me amou, eu também os amei. E aí mais uma vez a palavra: permanecei no meu amor. A palavra permanecer, ela aparece 12, 14 vezes, tanto nesse capítulo até o capítulo 18, muitas vezes. Então permaneçam no meu amor, fiquem firmes,
Permanecer não é só ter, é manter, é constância, é disciplina, foco, mantenha, continue, tenha constância. E assim como meu Pai amou, eu vou amar vocês também. Se guardares os meus mandamentos, de novo, permaneceis no meu amor, assim como eu tenho vos guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Nós somos amigos de Jesus ou servos de Jesus? Essa não é retórica, não, é preciso responder. Os dois, certa resposta. Olha, chama! Certa resposta. Somos os dois. Não os chamamos servos, os chamamos amigos. Mas ele é nosso Senhor. Ontem eu vi um post muito bom também, que era assim, ó, verdades difíceis de engolir. Eu tirei 22 verdades difíceis de engolir. Eu mandei no grupo. Aí uma delas era: Jesus não é seu parceiro, é seu Senhor. Ele é seu Senhor, a gente chama ele de Senhor. Então Jesus é meu amigo, sim. Ele me libertou e ele é meu amigo, mas ele também é meu Senhor, não esqueça disso. Ele é seu amigo, mas ele é seu Senhor. E, eu não consigo imaginar isso. Meu amigo é fácil demais, né? Vamos pegar a figura paterna, então. Seu pai, seu amigo, ele espera ser. Claro, tem pais que são amigos, ele espera ser pai, seu amigo. Mas ele é seu Senhor também, ele manda em você. Ele fala, você obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pronto. Ele pode, isso vai ser seu amigo. Você pode ter um patrão, um jurado chato que você leva na cara dele. Você só faz serviço, recebe o salário todo mês e vai embora. E você pode ter um patrão que é amigo, você sai depois, vocês conversam. Qual o problema? O negócio é confundir a amizade com senhorio. Aí não mistura as coisas. Porque o patrão, quando vocês estão fora do serviço, ele deixa de ser seu patrão. O pai nunca deixa de ser seu pai, onde você estiver. Jesus é sempre seu Senhor, não importa onde você esteja, com quem você esteja. Jesus é o seu Senhor. Sempre. E aí, vamos entrar naquelas questões de música que chamam Jesus de você, né? Eu, particularmente, não gosto. Isso é uma opinião pessoal. Eu não gosto. Eu não vejo problema, dependendo do contexto e da música. Se é com respeito. Mas eu acho que se a gente trocar todos os senhores por você, algo de errado está certo. Aí já está faltando muito fala em ser amigo, eu sou meu parceiro, ei, bro, Jesus, bro. E esqueceu, ele é meu Senhor, pelo amor de Deus. Quando ele fala uma coisa, ele está falando como amigo, não sugestão, ele está mandando, é uma ordem. Ele fala: permaneça no amor, dê frutos, guarde as palavras, obedeça os mandamentos e de pregar o evangelho, faça discípulos em todas as nações. Uma ordem que ele manda, Jesus manda. Jesus é o nosso Senhor, ok? Ele não fala com concessão, ele fala assim com mandamento. É interessante que aqui ele traz um contexto de servidão em contraste do que o contexto de servidão que a gente tem. Porque servir para nós é algo ruim. A gente não gosta de servir. Servir é algo ruim. É ser inferior, né? Servo, quer ser. Eu estou. Aqui ele fala com gozo. Olha o versículo aí. Que o meu gozo esteja em vós e que o vosso gozo seja completo. O gozo é uma alegria tremenda, então que isso seja completo. E ele falou isso no contexto de servir. Então vocês obedecendo os mandamentos, permanecendo em mim, amando como eu amei vocês, o meu gozo estará em vós. Vocês então vão ter uma alegria completa. Então vocês vão servir com alegria. E aqui está uma das primeiras diferenças do crente que dá fruto. Muito fruto, aliás, né? Já foi podado. E do que está lá e não dá nada. Né? A gente tem vários, né? Que ele ama, ele permanece, ele guarda as palavras, os mandamentos de Deus. E a gente tem que ele serve com alegria, ele faz com alegria. Né? Então é uma coisa bem simples. A gente chegou aqui, as cadeiras são todas aqui guardadas. Não, velho. Precisava deixar as cadeiras. Brincadeira, toda semana os caras sabem que tem grupo de jovens, hein? Precisava deixar essa cadeira aqui. Fala: ixi, você tá aqui, não, beleza, então eu vou ajudar aqui, vou pegar as cadeiras, vou arrumar aqui. O pessoal, vamos tirando aqui. O João fazendo isso, a Alex também, peguei umas músicas também. Então você sempre faz isso, ele tá aqui também. Uma coisa simples. Nossa, juntar sujo, juntar uma barriga aqui então. Bora mais cedo poder montar a rede lá, bora. Então ele está servindo, bora para a igreja para nós. Não bora mais cedo limpar a igreja, para abrir a igreja? Bora. Serviço com alegria tem uma grande diferença de algo sem bate essa tecla. Eu estava comentando isso com quem? Não sei se eu acabei. Que às vezes, quando tem alguém aqui na igreja, o pessoal, quando vê que está quase acabando, eles apressam os passos para ir embora rápido, para não poder juntar as cadeiras. Sendo que algumas pessoas, vamos falar um ponto de novo, por exemplo, já esperou para ir embora, justamente quando o abraço falou: não, peraí, eu esperar um pouquinho.
aqui, para me ajudar a pegar, sirva com alegria. Deus não gosta de preguiça, pelo amor de Deus, preguiça é pecado. E preguiça as coisas de Deus ainda, meu Deus do céu. Você não pode ser bobo, é claro, você pode se sobrecarregar, fazer também sua máquina. Não dizer não também, proibir dizer não. Qualquer coisa que falou que é para serviço do reino, tem que dizer sim. Não, calma, cuidado, senão você vai sobrecarregar, você não dá conta, né? Você tem que ter um equilíbrio. Mas, quando você fizer, faça, avalie bem se você realmente não pode ou você pode. Deus sabe, Ele conhece a sua rotina. Ah, tá muito corrido, Ele sabe melhor que você, Ele sabia antes de você nascer que ia ser assim. E não use as coisas que Deus te dá, o emprego que Deus te dá, namorada Deus te dá, ou o estudo, a faculdade que Deus te deu, como desculpa para não ter tempo para Deus. Não faça isso. Então Ele sabe. E quando você tiver que servir, sirva com alegria. Esse é o propósito. Jesus está falando aqui. Olha, um grande gozo vai estar em vocês. É uma grande alegria. Então, sirvam com alegria. Falei alegria várias vezes, estou imitando Jesus aqui, né? Fala várias vezes para permanecer. E estratégia de organização grega também, viu? Reforçar várias vezes a mesma palavra para ficar. Quando a gente aprende também homilética, né? Pregação, e eles falam isso também. Quando tem uma palavra-chave, uma palavra que você quer que fique na mente das pessoas, você arruma um jeito de repetir ela várias vezes de forma que não fique redundante. Sem ficar falando, não é assim, não é uma sala de aula, tá? Mas falar a palavra fica na mente da pessoa, mais fácil vocês lembrar, tenho certeza que vocês vão esquecer o servir com alegria. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso aqui nos remete a um novo mandamento que vos dou. Quem lembra qual que era o novo mandamento que Jesus deu? Qual que é? Um novo mandamento que vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu amei. Isso. Ah, mas peraí, mas amar o próximo é novo, não sei aonde, né? É novo para eles, é 2 anos atrás, porque no Antigo Testamento não tinha que amar, não. Agora tem que amar. O que é o novo? O novo é assim como Cristo amou, entende? Isso traz um peso maior. Você não tem só que amar, não é só ame o próximo, Você já tinha, Jesus fala, não é só isso. Eu vou dar um mandamento novo para vocês agora, baseado no antigo. Além de amar, para vocês amarem como eu amei vocês. E olha a comparação que Jesus faz aqui. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Somos servos, somos amigos de Deus. Essa é a resposta de parabéns. Então, ninguém tem amor maior do que esse, de sacrificar a sua vida. Então, Jesus fala desse amor sacrificial. É impossível servir sem sacrifícios. É impossível. É impossível preparar uma aula sem sacrificar um tempo que está dormindo a mais, ou um tempo que eu estaria assistindo alguma coisa, ou jogando algum jogo, mas tem meses que não jogo nada. Impossível. Sem sacrificar um rolê. Impossível. Impossível você cantar uma estria também, Alessio, sem sacrificar um tempo ou sem ensaiar. Impossível. Todos os bons músicos, não cada um bar, por exemplo, eles dedicam tempos e tempos ensaiando, tanto nas suas igrejas locais, quando eles sempre fazem um ensaio, a banda toda junto nos eventos, para eles encaixarem nas músicas, eles pegam sozinhos e ficam o dia inteiro ensaiando horas e horas e horas, é cansativo. Então não tem como, servir é sacrifício. Acordar mais cedo para vir que é na igreja, igual o Silva faz, por exemplo, né, mãe gritando, sacrifício. Você não acha bom dormir uma meia horinha a mais? Eu acharia. Não estou reclamando de estar aqui nesse horário, não. Os pais se acordaram do mesmo jeito. Mas, meia horinha a mais é bom, mas é 1 hora menos para acordar aqui para abrir e fazer 1 da manhã. Né? Então, sacrifício, é impossível servir sacrifício, mas faça com alegria. Ou vocês acham que Jesus ficou assim, não, para de brincadeira, não tem que morrer para esses incircuncisos aí, esse bando de pecadores aí, não merece, vai falar, Osana, vem, salva nós. A gente leu lá no templo esse versículo agora, nós vamos estar no capítulo 12. E aí depois vai tacar pedra em mim, rapaz, vai me pôr na cruz, vai me fiscar um ladrão no lugar, não, morrer para esse povo, não, brincadeira. Paz, né? Jesus fez isso com alegria, ele fez com alegria. Por mais que ele sofreu com isso, ele estava angustiado até a morte. Mas ele fez com alegria, ele não fez com desdém, com não, tem que fazer isso. Quando ele ora no Getsemane, ele fala, Senhor, se possível, olha a submissão a Deus, se possível, passe-me esse cálice, mas não seja como eu quero, mas seja como o Senhor quer. E ele fez isso com alegria, porque ele amava seus amigos, ele fez isso por nós, mesmo sem a gente merecer. Então sirva com alegria, se sacrifique.
Servidão requer sacrifício, é impossível servir se sacrificar, não tem como a gente servir na zona de conforto. Jesus saiu da sua zona de conforto. É engraçado que a gente não quer sair de uma zona de conforto, mas você quer uma zona de conforto maior do que ser o próprio Deus, deixar sua glória para a terra sofrer aqui, como uma das suas criações, como carregar uma cruz pesada, levar chicotada, ser perfurado, ter todo o seu sangue vazado para sair só água. Você quer uma zona de conforto maior do que Jesus tinha? Então assim, não tem como. Não tem como ele ser zona de conforto pelos seus sacrifícios. Então não tem amor maior do que esse. Amor de entregar a sua própria vida. Entregar a vida aqui não é falar, beleza, vou morrer aqui, não é isso. É no sentido sacrificial mesmo. É claro, se necessário, de alguma circunstância ou outra, né, aí sim, tanto o marido pela esposa, né, não a esposa pelo filho, tá? Marido pela esposa é a função nossa. Nós lá de baixo, mulher os filhos ficam vivos aí. E é isso, é a função nossa. Continuando. Vós sois meus amigos, se fazer o que vos mando. E aí a gente vê uma condição para ser amigo de Jesus. E aí é uma condição bem simples, né, de se entender. E bem óbvia até, né? Mas Jesus fala, ó, se você fizer o que eu mando, vocês são os amigos. Para você entender melhor, você tem um amigo, imagina um amigo seu, né, o amigo. E aí, beleza. A pessoa está sempre te infernizando, sempre te importunando. Sempre, muito obrigado, atrapalhando a sua vida. Te xinga. Compra desagradável. Não respeita sua liberdade, não respeita sua vontade. Ela só quer as coisas do jeito dela. Cara chato, cara, às vezes você é seu amigo, não. É impossível. Se ele já foi seu amigo um dia, vocês vão deixar de ser amigos, infelizmente, porque o cara mudou, né? A minha tá louca, né? Mudou. Então, simples. Simples. A condição de Jesus é o quê? Obedecer à vontade dele. Só isso que ele quer, faça a vontade deles. Porque além de amigo, a gente é servo, né? E se a gente, que é um amigo humano, que seja parceiro, né? Que às vezes a gente conversa sobre coisas íntimas, que a gente faz coisas juntos, Jesus também quer estar com você. E tem coisas que você faz e Jesus pode fazer também. Tem séries e filmes que você assiste que Jesus não pode assistir também. Tem rolês que você vai que Jesus não pode ir. Ele não vai. Você vai sozinho. E aí? Você quer ser amigo dele? Você fala que é amigo, mas não leva ele junto? Como assim? Sempre tem aquele, nem chama, hein? Vacila, hein? Mas quando o negócio dele me chamou, hein? Pois é. Você faz isso com Jesus o tempo todo, parceiro. Por que você quer reclamar que todo mundo chamou? Você vai e não chama ele. Tá baladinho, você não chama aquela que ele vai ficar balada. Tem brilho na cara, pelo menos, né? Você tinha que não ir balada. Então, assim, tenham isso em mente. Obedeçam a Jesus e ele sim será seu amigo. Ele é seu Senhor, você querendo ou não. Agora, se você quer ir a outro nível, você quer ser amigo de Jesus, obedeça os fundamentos dele. É a única condição que ele requer. Nós somos muito mais exigentes para ter uma amizade humana do que o próprio Senhor Jesus. Eu sou muito exigente, eu falo por mim, eu sou muito exigente. Já de amigo mesmo, colega eu tenho muito, amigo, fala que é amigo. Eu sou extremamente exigente, muito exigente mesmo. Então, aí com Cristo não, a gente leva as coisas pelas coxas, né? De qualquer forma, de modo nenhum. Versículo 15, e esse aqui é mais curtinho, né? A gente está passando mais tempo em cada versículo, porque ali agora são menos versículos, vamos trabalhar melhor cada um deles. Vamos lá. Já não os chamam servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas temos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai você tem dado a conhecer. E aí Jesus fala, então vocês guardem os mandamentos, me obedeçam, que além de servos, vocês vão ser amigos. Então é uma empresa, nós somos trabalhadores, imagina isso, e aí um só trabalho vai embora. Né? O ateu, Deus é senhor do ateu também. Deus é de todo mundo, crendo ou não crendo, ele é senhor deles, não obedece, mas é senhor dele. Simples. Toda língua confessará que o Senhor é Deus e todo joelho se dobrará perante o Senhor. Todos. Ele é todo sem distinção, sem exceção. Todo mundo mesmo. Então aqui para você estar um nível acima, para você não ser apenas servo, né, como os demais, mais que alguns não servem, mas Deus é o Senhor de todos, para você ser amigo, você obedecer os mandamentos dele. E o que acontece? Ó, eu faço vocês saberem o que o Pai me fala. Jesus passava informações para os seus discípulos. E a gente, sendo amigo de Jesus, obedecendo os seus mandamentos, nós vamos saber coisas que o mundo não sabe.
E está diante de vocês, todo mundo está com Bíblia aí, né? Diante de vocês está aqui coisas que o mundo não sabe. Coisas que mesmo eles lendo, eles não vão entender. Nem os discípulos entendiam as parábolas às vezes. Imagina hoje em dia uma pessoa lendo assim, sem nenhum embasamento, sem nenhum contexto, nem nada. Vai interpretar errado. Aí vem as heresias, né? Que a Bíblia é o pai da verdade, mas também é a mãe das heresias. As heresias surgem que o povo lê e entende errado e cria heresia. Então a gente vai saber coisa a mais. Versículo 16: não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedis a meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus aqui dá uma ordem, eu mando. Ele acabou de falar, meu amigo, eu mando, eu sou o Senhor também, não esquece disso. Jesus é seu Senhor, Ele manda, ame uns aos outros. E o parâmetro já falou, assim como eu amei. Eu sacrifiquei minha própria vida para os outros. Então sacrifique, amor é sacrifício. Não há amor sem sacrifício. O versículo 16 foi o tema do ano passado, quem lembra? Do nosso mês de agosto. Foi João 15,16. Que o vosso fruto permaneça. Esse é o tópico. É por isso daí que vem aquela pregação de Gálatas, né, sobre o fruto e tal, né, que eu preguei Gálatas, a Maria estava, foi a primeira pregação minha, se não foi não, nesse segundo de Passos 4. Então a gente teve tudo isso. Falando, a gente pegou esse texto, divulgou bem, falou bem, né, do que significava isso aqui. E o calvinista acha bom esse texto, né? O calvinista disse que fala exatamente, quem escolheu foi Deus. Mas a gente discorda disso, a gente não discorda da predestinação, né? A gente só não, eu particularmente, a gente sim, eu, sei cada um. Eu não acredito na predestinação da forma que os calvinistas acreditam, entende? Eu acredito na predestinação segundo a presciência de Deus, conforme na primeira Pedro. Deus, com sua presciência, predestinou, entende? Então, com pré-conhecimento, a presciência exaustiva de Deus. E não que ele pegou e falou, isso aqui vai para o céu, isso vai no inferno. Está salvo, não está salvo, e acabou. Não há nada que você possa fazer, já era, acabou, zero. Não tem chance, está fechado a portinha para você. Não tem nada. Não é assim. Mas uma coisa é fato: Jesus escolhe os seus discípulos. Então a glória nunca é nossa, repito, eu falei muito isso no começo. Não há nenhum mérito nosso em nada. E é interessante que o discípulo sempre escolhia o seu mestre. É sempre assim. Você escolhe onde você quer estudar. Você escolhe quem vai te dar aula. Você escolhe qual escola filosófica você ia seguir. Então, eu quero ser aluno de Sócrates, né? Eu quero ser aluno de Ptolomeu, sei lá. E aí era comum. Os gregos valorizavam o conhecimento, e Roma, no contexto do Império Romano, eles absorveram muito, né, do helenismo, muito da cultura grega, e eles tinham isso. Então você escolhe seu mestre, só que Jesus ao contrário, ele escolhe seus alunos, ele escolheu seus discípulos, foi Jesus que escolheu eles. Então a gente tem um diferencial aqui, ele escolhe, não é a gente. Então é uma das diferenças do discipulado de Cristo, né, para o discipulado humano, ele que escolhe os discípulos, né? Enquanto nós, para ter discipulado, hoje em dia o discípulo tem que escolher, né, ser discipulado, senão não tem, né? Tem que escolher ser discipulador, ok? Versículo 18, agora o terceiro bloco do nosso capítulo, para encerrar. Se o mundo vos odeia, sabeis primeiro que aliás, vamos fazer aquela letra alternada? Eu vou ler o 18, e aí, então para cada pelo menos, tem 1, 2, 3, 4, 5. Dá, vamos ler 18 ao 27. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós outros me odiou a mim. Se fosse vocês o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo. Pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembre-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que um senhor. Se me perseguirem, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não vier, nem lhe houver a palavra, não teria pecado, mas agora não tem culpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai.
Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nem eles não teriam mais. Agora, não somente tenho ele visto, mas também odiando tanto a mim quanto ao meu pai, como o meu pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. E aí no final a conclusão, o que repetir várias vezes o permanecer, né? São os testemunhos também, porque desde o início vocês estão comigo, vocês permaneceram comigo. Mas vamos deixar para o final, né? Versículo 18: o mundo vos odeia, mas antes de vocês reclamarem que o mundo odeia vocês, antes da gente, para o século 21, falar, nossa, o mundo me odeia porque eu quero fazer a vontade de Deus. Antes disso, lembre-se, o mundo odiou Jesus. E eu te garanto que você dá infinitamente mais motivos para o mundo te odiar do que Jesus. Eu te garanto, pode ter certeza. Então Jesus não tinha motivo. Ele acabou de falar que isso aqui sim, estava escrito nos Salmos, né? Que me odiaram sem motivo. Não tinha nenhum motivo para odiar Jesus. Tá, odiar o cara que é perfeito, o cara literalmente não erra, o cara manso, compassivo, sábio, conselheiro, amigo, o cara que cura, faz milagre, ressuscita gente, multiplica pão. Vamos matar esse cara. Gente, e mataram por falar a verdade. Mataram Jesus. Quanto mais nós? Meu Deus do céu. Eu volto a mencionar aquela frase que eu vi no Instagram muito massa, eu gostei demais dela no Instagram. Que se Paulo tivesse rede social, se Paulo tivesse Instagram, ele era preso muito mais cedo. Ele responderia uma porrada de processo aí. Não tem como. Esqueci de pegar o então ele chegou, então aqui na hora chegou, esqueci de entregar. Chamadinho. Então, o mundo odiou Jesus, ele pode odiar vocês também. Mas no versículo 19 dá um conforto pra gente. Ele fala, ó, o mundo odeia, fiquem tranquilos, não tem problema o mundo odiar vocês. Melhor ser odiado pelo mundo, mas ser amado por Deus, né? Do que o contrário. Se vocês fossem do mundo amaria vocês. Aí eu pergunto, vocês são do mundo? Sim ou não? Essa é retórica, óbvio, né? Precisamos falar, não, de modo nenhum sou do mundo, logo. Então o mundo vos odeia. É uma proposição lógica. Se isso, está aquilo. Então, se você é do mundo, não te ama. Se você não é do mundo, te odeia. Não tem meio termo aqui. É um teólogo muito bom que comenta o seguinte: ou é preto ou é branco. Não existe um cinza. Não tem como você pegar um pouquinho de cada e misturar. Então, ou é preto ou branco. Não tem meio termo. Não existe um cinza aqui. Então, todavia, porém, né, mas não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Vocês não são desse mundo. Eis o motivo pelo qual o mundo vos odeia. O mundo odiou o nosso Senhor, que era perfeito, sem motivo nenhum. Então o mundo continuará nos odiando também. Fácil, simples. Então, se o mundo odiou o nosso Senhor, quanto mais nós, como eu disse, damos mais motivos para ser odiados. Certo? Então, fiquem tranquilos, sejam amados por Deus e não se preocupem em ser amados pelo mundo. E lembre-se das palavras que eu vos disse: não é o servo maior do seu Senhor. Então, Jesus está dando carteirada aqui, né? Após carteirada, falando o óbvio que precisa ser dito. Eu sou maior que vocês, o servo maior que o Senhor. Se perseguiram a mim, imagine vocês. Entende? Então, quando você não quer sofrer nenhum tipo de perseguição, isso é ego, isso é orgulho. Você está se colocando numa posição acima de Jesus, como se fosse melhor que Jesus. Porque Jesus, que está acima, infinitamente melhor que nós, ele é Deus, foi perfeito. Ele sofreu perseguição, você não vai sofrer não? Lírio do vale, vai sim, cara, ignorado, é claro, vai sofrer perseguição sim. Na escola, faculdade, trabalho, onde você quer que você esteja. Você vai ser perseguido simplesmente por ser cristão. Vai. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, se guardarem a minha palavra, se perseguiram a mim, também perseguirão a vós.
se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, enquanto não conhecem aquele que me enviou. Então, eles não conhecem a Deus, então por isso eles perseguem Jesus Cristo. E aí Jesus traz agora algo muito interessante. Talvez você, quando lê esse texto, fique em dúvida, né? Porque no texto aqui fala o seguinte: se eu não tivesse falado, eles não teriam pecado. Mas agora que eu falei, eles não têm desculpa do pecado, né? Eles são indesculpáveis. Peraí, ó, que papo é esse? Então, a Igreja Católica está certa. Eu já ouvi alguns católicos falando isso, que quanto mais isso é pior, é porque, por exemplo, se beber água é pecado, eu amo beber água. Beber água é muito bom. E aí, se alguém falar assim pra mim, beber água é pecado, me mostra na Bíblia que é pecado. Ah, não, eu preferia continuar sem saber que beber água é pecado. Agora, obrigado, mano. Por sua culpa, agora eu sou obrigado a comprar beber água, porque agora eu sei que sabe a Deus. Meu Deus do céu, isso é um pensamento tão. Eu fico com pena de quem pensa isso e com raiva de quem ensina isso, de quem propaga esse pensamento. Isso é uma deturpação total do texto bíblico, total, certo? Se você ama a pessoa, você quer saber o que agrada e o que não agrada a ela pra você fazer. Ponto. Então, se meu Senhor não gosta de beber água, eu não vou beber água. Eu sacrifico minha água tranquilo, porque é a vontade de Deus. A gente tem que ir atrás da verdade. E não buscar argumentos para justificar o que a gente acha que é a nossa verdade. Porque a nossa verdade é relativa. A verdade de Deus permanece para sempre. Ela é imutável. Sempre verdade de Deus. O que Jesus quis dizer então? Se ele não quis dizer isso? Se eu sei do pecado, agora eu sou indesculpável. Mas se eu não souber, eu estava de boa, era inocente. Jesus está falando o seguinte: imagina você como um judeu agora. Antigo Testamento, não tem Novo Testamento, Torá, tal, a gente faz orações diárias, beleza, certinho. Estamos agora no Messias. E aí aparece um cara falando que é o Messias. Primeira coisa, eu vou olhar, sei não, hein? Vamos avaliar. Vamos ver na palavra, vamos ver as profecias bíblicas. Vamos ver o que esse cara faz. Vamos ver as obras desse cara. Se ele faz o que a Bíblia desde o Antigo Testamento, né? A Tanakh, o que a Tanakh fala? Se fala que ele fazer isso ou não. E aí, cura, milagre. Mochila põe o peixe, papum, rapaz. A gente vê que quando eles se reuniram para tentar algo contra Jesus, sempre tinha gente da alta cúpula do Supremo Tribunal dos Judeus, né? Do Sinédrio, que falava: não tem como não, o cara foi um paralítico, ele é o Messias. Teve um debate em João 7 lá, a festa dos tabernáculos, um falando: quem vai fazer obras maiores do que essas? Não, tipo assim, se ele é o Messias, quem é então? Não tem outro, tem que ser ele, não faz sentido. Então Jesus está querendo dizer o seguinte: se eu não tivesse feito tais obras, os judeus estariam certos em crucificar. Eles estariam certos, porque não seria apenas alguém falando que sou o Messias, mas eu provei que era o Messias. Porém, eu provei que eu sou o Messias. E que João já trouxe os 7 milagres de Jesus. Ele trouxe só 7, eu tenho muito mais. Nossa, os 3 que eu gosto mais de mencionar, que para mim é um absurdo, gente. Os paralíticos cegos de nascença, ressuscitar Lázaro e andar sobre as águas. Então, tipo assim, só isso por si só mostra. Se ele é o Messias, quem é então? E aí ninguém fez nem fará sinais maiores do que esses, impossível. Então ele se provou. Então Jesus fala o seguinte: olha, se eu não tivesse feito esses sinais, eu só tivesse falado eu sou o Messias, me sigam, eles estariam certinhos em me crucificar, e o doido era quem me seguisse. Porém, eu provei que eu sou o Messias. Eu estive entre eles, eu realizei sinais e curas. Eu mostrei que eu sou. Ego ele. E aqui foi o 7º dele, né? Só a dele. Eu sou. E eles não acreditaram. Eles estão desculpados. Que desculpa eles têm agora? Bem-aventurados sois vós quando crerem apenas por ouvir a palavra de Deus, né? Mesmo sem ver. Eles viram e não creram. Nós estamos aqui, de manhã. Deus tem tantas coisas, tá aqui, glória a Deus por isso, porque a gente crê. Acima de tudo, a gente está aqui não é só para competição, nós estamos aqui para aprender mais a palavra de Deus, porque você crê em Deus. Você nunca viu Jesus andar sobre as águas e você crê nele. Você nunca viu alguém ressuscitar, cara, você não viu e você crê. Os caras viram, eles não têm desculpa. Henrique Cristo fala que é Jesus. Qual é a nossa reação? O cara é maluco.
Exatamente. Jesus está falando que ele seria como em Cristo para os judeus, caso ele não fizesse esses sinais. Ele não está falando aqui que você não deve conhecer para não pecar, pelo amor de Deus. É você ler esse versículo, tirando o contexto que lá em cima fala: me obedeça, me ame, sou Senhor. Várias vezes, mais de uma vez, várias vezes. Eu estou mandando, façam isso. E tirando o contexto e falar: eu quero manter a minha ignorância porque eu quero continuar pecando. Aí entra uma das duas que eu printei. Eram 7 frases, 7 verdades que eu engoli. Uma delas que eu printei era o seguinte: não julgueis é desculpa para pecar em paz. Eu falei: rapaz, essa é boa. Não julgueis é desculpa para pecar em paz. Realmente, não julgueis é uma desculpa para poder pecar em tranquilo. Não julga não, deixa eu fazer o que eu quero. Não é assim. E Romanos fala que todos somos indesculpáveis, todos temos acesso, de certa forma, à palavra de Deus. Então permaneça e guarde as palavras de Jesus. É isso que ele fala no versículo 24 também. Finalizando, 25 para o 26. Eles me odiaram, mas fiquem tranquilos, isso é para se cumprir o que estava escrito. Isso ia acontecer, né? Enviar, impossível que isso acontecesse. Porém, quando vier o Paracletos, e aí a gente falou na aula passada, engraçado, o que o Santo Vitão gravou a aula na semana passada, ele gravou bem nessa parte do Paracletos. Gravou 40 minutos, agora gravou bem nessa parte. Eu pegou falando que é para, quando eu fui falar Paracletos, muito bom, quem assistiu, parou lá, tá ligado? Parou, ele perguntou essa, sabe o que é Paracletos? Não. Mas só recapitulando rapidinho, Paracletos ao lado dele, consolador, advogado, conselheiro, enfim. Então, o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, ele disse isso no capítulo anterior, né? Ele habitará em vós, estará em vocês para sempre. E eu enviarei da parte do Pai, que é mais um dos versículos da base da nossa doutrina da Trindade, né? Doutrina de todo cristão, na verdade, não é só do batista, todo cristão. E o Espírito da verdade dele procede, e esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, o Espírito Santo testemunha Jesus. Então, todo mundo é desculpável, porque o Espírito Santo está no mundo, o Espírito Santo age no mundo. Você viu a agir de Deus no mundo. Sabe qual é o objetivo da igreja, qual é a meta da igreja? É que o negócio seja tão bom que o pessoal lá fora fala: caralho, o negócio lá é bom pra caramba, velho. Eu preciso ir pra lá, cara. Eu preciso tomar minha vida, virar crente, virar cristão, preciso ir pra lá. Olha como o negócio é bom lá. E se vocês permanecerem em Cristo, a palavra de Deus permanecer em vocês, guardando também, amarem com ele amor sacrificial, servir com alegria, não se preocupar com o mundo odiar vocês, né? Como a gente falou no palestra de ontem, com a forma que você se veste, pelo jeito que você fala, pelo que você condena, pelo que você aprova. E se você não se preocupar com isso, vocês também vão ser testemunhas. E essa garantia quem dá é o próprio Cristo. Ele fala: o Consolador vai estar com vocês. Ele vai ser como eu. E vai fazer com que vocês sejam como eu também. Então vocês vão testemunhar do amor de Cristo. Então, como testemunhar do amor de Cristo, se no seu trabalho você é o mais estressado? Como testemunhar do amor de Cristo, se na sala de aula você é o mais enjoado, você é o mais cri-cri, até para fazer qualquer coisinha, Vitor, caderno, por favor. Tudo quanto há, você atrapalha, você é o pé contra, você é uma pessoa insuportável, ninguém está na sua presença. Então, como você está sendo testemunha? Então, sejam testemunhas de Deus. O mundo vai odiar vocês por isso, mas é melhor ser amado por Cristo. Amém?